O que é o jazz dance? Eu sou a Flapê, professora, artista da dança e estudiosa do jazz. Essa é uma dança que faz parte da cultura estadunidense e que ela envolve também música, canto e é oriunda das vivências e do convívio social de pessoas negras em diáspora forçada com influências indígenas sob um contexto de invasão e dominação europeia em Ábia e Ala, América. Há também uma diferença entre termos de acordo com o tempo dessa dança. Então a gente tem o original jazz, que são as danças do solo jazz, as swing dances e o lindy hop, e tudo que veio depois do modern jazz, que foi uma apropriação. Particularmente, eu deixei de fazer essas distinções, porque conforme eu fui estudando mais, eu fui dançando mais, convivendo mais, praticando mais e principalmente ouvindo mais pessoas que são do jazz, eu percebi que não faz sentido algum separar por termos, porque jazz só tem um. Colocar em termos como old school ou vintage é mais uma forma de você colocar panos quentes sobre o que foi aprendido, sobre o que se sabe dessas danças. E eu vou chamar isso aqui de apropriação consciente, que é quando as pessoas que aprenderam essas coisas que vieram a partir do modern jazz vão atrás da história, vão atrás da teoria, têm conhecimento sobre essas coisas, mas elas não colocam em prática. Elas acham que apenas falar sobre isso faz alguma diferença de fato, mas não existe teoria sem prática. Por vezes eu penso que parte disso deve ser de algo que a pessoa não quer deixar que a cultura fale mais alto que sua própria dança. Isso me lembra aquela frase: quem só tem ambições individuais nunca entenderá uma luta coletiva. Uma vez que a gente sabe que o jazz dance foi usurpado e que de fato cria-se uma consciência sobre isso, é necessário fazer uma reparação histórica. Talvez pegar danças que são feitas na Broadway e similaridades e chamá-las de dança teatral, de danças de musical, parar de forçar ou de induzir as pessoas a fazerem a dança clássica quando elas não querem fazer, dizendo que isso vai ser bom para a dança jazz delas, mas principalmente parar de disseminar que o jazz é uma dança acadêmica. Desde quando eu comecei a fazer essa pesquisa, esses estudos de maneira mais intensificada, há aproximadamente 10 anos, eu tenho tentado colocar cada vez mais isso dentro das minhas aulas e passar isso em prática para quem está fazendo a aula comigo. E dentro desse contexto todo, quando eu comecei também a dançar de fato o lindy hop e o solo jazz, eu sinto que eu comecei a ter mais embasamento nisso e comecei a ser mais coerente com a dança que eu praticava, sem deixar de lado uma de minhas grandes inspirações, que era o Jojo Smith. E aqui eu coloco o tópico que talvez seja mais interessante dentro de todo esse assunto que eu tô trazendo. Recentemente eu vi um vídeo da Dolly, do Bop Jazz, lá do Reino Unido, falando sobre como muita gente ainda acha que o jazz começa a partir dos musicais e que pouco se fala sobre as referências negras do jazz e que ela, sendo uma mulher negra, não teve muitos professores negros lhe ensinando sobre isso, que ela não tem a memória de pessoas negras dando aulas de jazz dance para ela. E a gente sabe o quanto isso interfere, a falta de representatividade interfere no interesse ou na curiosidade que as pessoas possam vir a ter sobre alguma coisa, seja na cultura, seja no esporte, seja na área que for da vida. Eu lembro também de um vídeo da Debbie Allen falando que ela começou a dançar na escola da Patsy Swayze, no Texas, onde tinha segregação racial. Então ela, por ser uma pessoa preta, né, na época uma criança negra, ela não podia frequentar muitas das escolas profissionalizantes em dança. E foi lá que ela teve uma oportunidade de poder, de fato, estudar. E tanto que, hoje em dia, a escola que ela tem é uma das grandes referências, tanto de inclusão quanto de protagonismo negro dentro da dança. E dentro disso tudo, a gente tem também Pepsi Bethel, que enfrentou diversas barreiras nesse sentido. Ele estava inserido na Broadway, estava inserido na OVNL. Ele criou a American Authentic Jazz Dance Company. E mesmo assim, mesmo ele estando em lugares que são destaques,
entre as pessoas que ainda disseminam a cultura da apropriação do jazz, do modern jazz, ele é pouquíssimas vezes mencionado. Ele só é lembrado ou só é sabido sobre a sua existência por pessoas que, por acaso, foram buscar a história do jazz para entender a sua verdadeira origem. E que todas essas pessoas que eu citei aqui, Jojo, a Debbie, Dolly, o Pepsi, o que eles têm em comum, além de serem pessoas negras, é que de uma forma ou outra eles tiveram que ceder ao sistema se eles queriam dançar, se eles queriam fazer parte disso. E só de dentro do sistema é que eles puderam começar a fazer as coisas diferentes, mesmo que em pequenas bolhas. Pensando em Brasil, é sempre bom lembrar que não é uma cultura nossa e ele nunca vai deixar de ser social por conta disso. E também não quer dizer que a gente não possa praticá-lo aqui no nosso país e trazer também as nossas referências e as nossas influências populares para essa dança. O nosso país, ele é importante para a história do jazz, ele é relevante na história do jazz, mas pouco se fala sobre isso e faz com que se aproxime e se agrave com a falta de referência e representatividade que foram consequências da apropriação do jazz. Do meu ponto de vista, eu, uma mulher negra que tem transitado entre esses dois espaços, muitas vezes sou invalidada pelo discurso dito militante e preciso constantemente comprovar, teoricamente, que minha prática é eficiente. Num país onde o número de pessoas que praticam o Lindy Hop é muito pequeno e onde a maioria dessas pessoas pratica apenas por hobby, e o que domina o mercado, né, quem tá ali colocando jazz no mainstream, onde tem o dinheiro rodando, por exemplo, ainda tem o Luigi como uma referência de jazz tradicional, e esse pessoal não tá interessado em fazer uma reparação. Diferente dos conteúdos de jazz que eu costumo trazer aqui, onde ele tem um caráter mais informativo, eu fiquei inspirada sobre as minhas últimas experiências em dança, sobretudo minhas últimas experiências e conversas em relação ao jazz, e senti a urgência, mais que nunca, de deixar nítido que ou você é do jazz, ou você só é mais uma pessoa surfando na onda da conivência.